Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Entramos na sala de projeção do Teatro Académico de Gil Vicente para conhecer os caminhos do cinema português. Fomos saber os destaques desta 25ª edição e sentir o pulso à produção cinematográfica atual com a ajuda de João Paiva, programador do festival. Esta é a 25ª edição. É óbvio que as primeiras edições que fizemos, o material que recebíamos era todo em película, por exemplo, e este ano já temos um suporte que é o DCP, que mostra a evolução e a exigência dos espectadores, a exigência dos produtores de manter uma qualidade e incrementá-la ano após ano. Na verdade são 31 anos, não é? Nós tivemos algumas pausas, mas são 25 edições em 31 anos. É uma data especial. São 25 anos com muita alteração, não só desde a projeção, mas dos próprios intervenientes. Ou seja, é uma edição que queremos que paute por duas coisas. Conceptualmente queremos que seja pautada por uma memória do passado, não é? Para ser redundante, mas também uma certeza de que o cinema português vai ter futuro. E também o nosso festival, nós queremos muito isso. Este ano temos 3 secções competitivas. A clássica, que é a Seleção Caminhos, que é aqui centrada no TAGV, que temos todos os destaques da noite. Vamos ter Teresa Vila Verde, Pedro Costa, os grandes clássicos do cinema que nós queremos trazer aqui. O Tiago Guedes, com a Alegria e Tristeza da Vida das Girafas, que vai ser um filme que vai estar para aí 2 dias da sua estreia, portanto vai ser um grande impacto. Encontro-me na ocasião de apresentar um trabalho escolar intitulado A Tristeza e a Alegria na Vida das Girafas. Quando se zangam, as girafas lutam com os pescoços. Eu preciso de ver o Discovery Channel. Eu desejo ver Discovery Channel. Cala-te! É imperativo que eu veja o Discovery Channel. Para com isso e faz o que eu te digo já, percebes? A primeira sessão vai ser um plenário, isto é, que a cerimónia de abertura vai ter uma curta, um filme de cada secção competitiva. Ou seja, não nos vamos cingir única e exclusivamente a caminhos, mas também vamos ter neste mesmo espaço caminhos, ensaios, que todas as obras são produzidas em contexto académico, e também outros olhares. Mais uma vez aquela mostra, aquela competição de cinema que tenta quebrar um bocadinho a barreira do canon tradicional e reforçando esta ideia do passado e futuro do cinema, que é: que linguagem será a nova linguagem do cinema português? Existirá uma nova linguagem? Esta é uma parte também mais académica, também irá haver com algumas sessões de discussão, mas que é esta linha, este fio condutor conceptual de memória que nós queremos dar importância nesta edição. Isto aqui, a cozinha, é só mulheres. Como? Porque é assim, é homem, é macho. Então, macho. Então, macho. Macho latino. Macho latino. O homem é macho. Para a abertura, em que da Seleção Caminhos, vamos ter uma animação do Gabriel Abrantes, que é interessante, que ele nunca nos habituou à animação, e passa no Museu do Louvre, que é muito giro, ele dá vidas à estátua, é quase como se fosse à noite no museu, não é? Vamos ter também, novamente, como eu disse, a Teresa Vila Verde. Vamos ter as 2 últimas curtas-metragens dela aqui no TAGV. O Six Portraits é muito interessante também, é um mergulho mais conceptual do que é retrato, que eu aconselho a todos a ver. Vamos também ter a Susana Sousa Dias com o Fordland, que é uma realidade que pouca gente conhece. Isto é, Fordilândia foi uma zona construída na altura do Ford, no Brasil, para exploração agrícola, e aquilo ficou uma cidade assombrada. E, mais uma vez, voltando àquela tua questão das novidades do cinema português, por exemplo, vimos uma Susana Sousa Dias a usar um drone, mas com imagens interessantíssimas a percorrer todas aquelas áreas, que eu aconselho todas as pessoas a conhecerem esta realidade.
Uma grande novidade vai ser a abertura. Isto é, nós agora de 5 em 5 anos vamos atribuir um prémio, que é o Prémio Etos, que é o Prémio Carreira. E este ano vai ser atribuído à Isabel Ruth, uma grande atriz portuguesa e que nós achamos que merece esse palco aqui em Coimbra e aqui num festival que é de cinema português. É óbvio que nós lembramos sempre da Isabel Ruth com os verdes anos, etc. Mas mais uma vez, conceptualmente, queremos dar esta ideia de passado, presente e futuro. São todos convidados a ver a vida do cinema português. O Caminhos do Cinema Português tem a sua 25ª edição agora entre o dia 22 e 30 de novembro. Temos atividades desde as 10 da manhã para crianças com os Caminhos Júniores aqui no TGV, até à noite, como eu indiquei, com o turno da noite. Portanto, venham, saibam a nossa programação completa em caminhos.info, ou no nosso Facebook, no nosso Instagram, e vejam as novidades todos os dias. E venham ver cinema português, venham ver bom cinema. 25ª edição Caminhos do Cinema Português, de 22 a 30 de novembro, em Coimbra. Action. Visitámos o Colégio das Artes, um dos espaços da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, ano zero. Nuno de Brito Rocha, curador adjunto da Bienal, apresenta-nos as obras e os artistas que marcaram presença no colégio, que recebeu ainda uma performance de Alexandra Pirici. Essa Bienal, ela tem uma curadoria tripartida, eu, Aguinaldo e a Lígia, a gente gostou sempre de chamar isso de curadoria tripartida, não só pelo fato de ser uma questão contemporânea ou muito mais paritária e plural, de um modo de trocar ideias e de fazer com que essas ideias cheguem a diferentes pessoas. É tripartida também a exposição ou a Bienal pelo fato de ter uma exposição, um livro e um programa de ativação. Então não só a curadoria ela foi, tiramos essa hierarquização, mas também tirar o peso da exposição e colocar ele também dividido entre a ativação, que a gente fez junto com a universidade, os alunos do mestrado em estudos curatoriais da Universidade de Coimbra, e também o livro, que foram os artistas que fizeram ensaios visuais para compor a peça. Nós estamos aqui num dos espaços da Universidade de Coimbra, no Colégio das Artes, que tem o Departamento de Arquitetura e das histórias de arte e de estudos curatoriais, com quem nós fizemos então a participação ou a colaboração para o programa de ativação. E nesse espaço nós temos trabalhos de alguns artistas, por exemplo, da Iona Piotrowska, onde a gente está aqui na sala nesse momento, a Merit Augun, Alexandra Pirici, João Gabriel, Steve McQueen, a Bushra Khalili e o Mathias Denisset. Esses artistas, eles trabalham todos numa componente quase que literária, de relações interpessoais. Aqui, nesse caso da Iona Piotrowska, ela se baseia no conceito da constelação familiar. Então, o que a gente vê são imagens íntimas, mas que são posadas. Nesse sentido de arquivo e de memória e de álbum, também existem outros artistas que lidam com isso. Alexandra Pirici, na ação contínua dela, que traz diversos momentos históricos, monumentos, memórias, e coloca tudo isso junto de maneira que os 5 performers que sempre fazem essa ação interagem com o público sempre. Na sala onde essa ação acontece, estão pinturas, telas do João Gabriel, que mostram corpos ali, elas têm um quê de sensual, mas o que a gente vê é um movimento muito bonito naquelas imagens. Assim como, por exemplo, a Bushra Khalili, é um trabalho que se chama Foreign Office, de 2015, e ele mostra principalmente a localização geográfica de movimentos pela luta da independência africana na Argélia,
e conta uma história de como aquilo se sucedeu naquele lugar. Um outro trabalho que é interessante mencionar é o da Merit Algren, que ela faz desde 2012, é a biblioteca dos livros nunca antes requisitados ou alugados. O que acontece é que ela pede livros que nunca foram requisitados e expõe eles aqui. As histórias que são contadas dizem uma coisa sobre um povo, uma comunidade, mas as histórias que não são contadas também falam muito sobre aquelas pessoas que estão naquele lugar. E é isso que se vê em todos esses trabalhos, basicamente, aqui no Colégio das Artes. José Valente venceu o prémio Carlos Paredes com o disco Serpente Infinita, considerado pelo júri um trabalho de excelência instrumental e que confirma o apurado sentido interpretativo do músico. Recordamos um registro realizado no nosso estúdio, onde José Valente apresenta Serpente Infinita, na companhia de Marta Bernardes. As máquinas às vezes têm personalidade. Temperamentais. Uma das coisas que mais me incomoda no dia-a-dia é ser sufocado pelo cotidiano dos outros. O perigo da vida maquinal, da rotina, dos desejos que são todos semelhantes, para mim representa um pesadelo. E a Serpente Infinita, de alguma maneira, é uma manifestação desse pesadelo, com uma contradição curiosa, que é perceber que o dito cotidiano sufocante tanto é o pesadelo, como ao mesmo tempo é o estupefaciente que alguém toma para poder estar dentro desse cotidiano. Era uma vez uma serpente infinita. Aproveitando o texto da Anna Atterley, com a particularidade da serpente não ter uma cabeça visível, nem um fim visível, e neste momento específico da sociedade tu não tens uma forma de apontar energias, por exemplo, de luta ou de reivindicação contra uma figura, como tiveste, por exemplo, no século XX, não é? Em que tu tinhas um Salazar, um Hitler, havia uma figura que representava a opressão e a malícia e a vilania e tudo mais. Eu posso acrescentar aqui um outro dado apenas, que é esta ideia que o Camus defende no mito de Sísifo, esta ideia de que quando nós nascemos o corpo leva sempre um avanço relativamente ao espírito, porque o corpo tem necessidades e tu és um bebê e tens que dormir e simplesmente vai acontecer, e portanto o corpo leva uma vantagem no desenvolvimento mecânico, etc., comparativamente ao espírito, e é nessa desvantagem por parte do espírito que algo como uma serpente infinita, ou seja, como um sistema de vida que é todo ele baseado na repetição, acaba por se impor. As relações entre os indivíduos são tão pavorosas que a natureza teve de trabalhar longamente para conseguir que atingíssemos na consciência da criminalidade a ciência da convivência. É por isso que mal chego a casa mato logo a primeira mosca que se me depare. Os mortos fazem muita falta. Não. Entrei cedo. O José conhece-me, o José sabe que, apesar de tudo, estas madeiras e estes músculos dão, conhece o seu timbre. Tenho a particularidade de ser um instrumento que tem vontade própria.
e que pensa e tal, e toma decisões. Mas em último caso as decisões eram do Zé. As relações entre os indivíduos são tão pavorosas que a natureza teve de trabalhar longamente para conseguir que atingíssemos na consciência da criminalidade a ciência da convivência. É por isso que mal chego a casa, mato logo a primeira mosca que se me depara. Os mortos fazem muita falta. Eu já trabalho com a Marta há algum tempo e é das artistas mais talentosas que eu conheço. E depois há aqui um dado que era a importância que fosse uma voz feminina. Serpente Infinita, do José Valente. Pumba, já tens um género. É um gajo que faz o disco. É um homem que faz o disco. E eu queria garantir que isto não se tornava tanto sobre o José Valente, mas havia uma abrangência. E, portanto, eu queria eliminar a questão do género completamente. O que se torna muito... E isso é alcançado a partir do momento que a Marta diz: o meu nome é José Valente. Boa tarde. Como está? O meu nome é José Valente e estou a ligar da parte do Centro Especialista em Condutas a aplicar num compartimento de 100 por 100 metros. Será que me poderia responder a algumas questões? A nossa conversa será gravada por razões de verificação. Caso deseje cancelar a gravação, responda: desejo cancelar a gravação. Tem que responder: desejo cancelar a gravação. Não está interessado? Então não quer cancelar a gravação. Quer cancelar a gravação. Então afirme: desejo cancelar a gravação. Mas não está interessado em responder às perguntas? Posso ligar noutra altura, talvez mais tarde, quando estiver a jantar com a sua família, a comer o guisado insosso que a Maria da Luz lhe faz. Todas as quintas-feiras. Eu aqui nesta obra do Zé sou mais do que uma instrumentista, um instrumento. Eu trabalho com o Zé Valente já há alguns anos, somos companheiros de criação. A minha relação com a Nathalie vem de há 12 ou 13 anos atrás, do tempo em que eu estudava Belas Artes. E é uma das artistas fundacionais para mim. É eventualmente aquela que conseguiu pela primeira vez unir aquilo que eu achava que eram braços de corpos diferentes, que eram a escrita, a imagem, a produção plástica e uma ideia de performance ou de voz em movimento no tempo e no espaço. Um pouco depois de eu ter composto a Serpente Infinita, ou de ter composto o core musical da Serpente Infinita, e percebi-me que o meu pai tinha muitos livros da Nathalie e eu decidi pegar em todos. Tinha muita curiosidade sobre a senhora, porque tinha uma memória qualquer de que ela era estrangeirada, e para mim estrangeirada significa implicativa, diferente, fora do sistema. Foi uma coincidência, apanhei as tisanas e fiquei logo maravilhado. A primeira tisana, a tisana 68, é uma espécie quase de prólogo. As relações entre indivíduos, acho que é 55, é uma tisana espelho, ou seja, eu estou na realidade a falar sobre mim próprio, aquilo que eu sinto nas relações entre pessoas, etc. Portanto, todas elas têm, obviamente, uma função expressiva e estão lá para ainda inserir mais o espectador naquele momento musical. A primeira vez que tu ouves a viola d'arco no disco, ouves através de uma nota longa, definida, indefinida, mas que não deixa de ser uma nota longa. Essa noção de nota longa está patente durante o disco todo. Ou então o gesto da dúvida, que é o elemento determinante para tu, na lassidão ou no ócio, ganhares consciência. E eu tenho um gesto que surge muitas vezes, que é um pizzicato, um golpe em pizzicato, com um acorde estranho, angustiado, pode ser considerado o ponto de interrogação. Uma lógica de eu estar envolvido num pesadelo e vou tentar romper com o pesadelo. E isso é impossível. E uma forma de reagir é através do grito. E então, para mim, o heavy metal foi o mecanismo que eu encontrei para melhor exemplificar o grito. Ficou a questão rítmica e a questão do
é uma questão de não ter os 50 cêntimos, é a questão de estar tão envolvido numa vida maquinal que essa proposta nunca se torna viável. E um dado também curioso sobre o Por Mais 50 cêntimos é que, no ponto de vista emocional, é um texto que é escrito a partir daquilo que eu tenho mais medo em me transformar. Não é? Portanto, é quase, mais uma vez, volta à ideia de pesadelo. O que é que seria um exemplo do José Valente de modo pesadelo? Era esta figura. Eu não costumo partilhar publicamente aquilo que estou efetivamente a sentir quando entro no metro. E estou lá no meio da turba. Porquê é que eu não gosto daquele momento realmente? Não é por causa dos outros, é porque eu tenho medo de me transformar naquilo. Os pesadelos, os sonhos, os desejos, as saudades, os medos, as alegrias, um sono esquecido. Escanhou o queixo e o rádio ri-se. São 7 horas. O fato podia ser lavado, não gosto nada de azul, nem de outra cor. Esgano-me ligeiramente como o nó da gravata. Café e torrada. Por mais 50 cêntimos poderia provar um croissant. O cheiro nauseabundo do metro, ou será perfume? Uma miúda para aí com 20 anos. Estará nua? O prédio do call center cada vez mais escuro. O zumbido do metal. Mais um dia sem ver o sol. Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.